Então, hoje, galera, a gente vai falar sobre o balanceamento das equações químicas. Olha só, aqui eu coloquei para a gente uma equação, certo? Que mostra uma reação química. Então, a gente sabe que esse grupo aqui, ó, que está antes da seta, são os reagentes, beleza? Esse grupo aqui que está depois da seta são os produtos. E aí, lá na última aula, a gente discutiu o quê? A lei da conservação das massas, né, em que a gente vai ter uma quantidade de átomos de um elemento nos reagentes, e essa mesma quantidade de átomos, ela tem que estar presente também nos produtos, beleza? E aí, às vezes, essas equações, elas são representadas, mas a gente não sabe se elas estão balanceadas, ou seja, se elas vão ter, né, esse equilíbrio na quantidade de átomos, ou seja, que quantos átomos eu preciso de determinado elemento para poder reagir com outro e dar origem a um outro produto. Então, é exatamente isso que a gente vai ver hoje, tá? A gente tem aqui, ó, o balanceamento das equações químicas. Vimos na página anterior que, ao colocarmos um número inteiro diante da fórmula de um agregado, multiplicamos todos os átomos que o constituem pelo algarismo utilizado. Esses números são denominados de coeficientes estequiométricos. Então, a gente vai começar entendendo isso aqui. O que é um coeficiente estequiométrico? Olha só, é muito simples. Então, aqui, a gente vai ter uma representação. Essa representação 2O2. O que isso vai significar? Esse O2 a gente viu lá que é a quantidade, então, de átomos do elemento. Por exemplo, aqui, o O2 ele é uma substância porque a gente vai ter 2 átomos de oxigênio. Então, é um gás oxigênio, certo? Então, ele vai expressar 2 agregados de oxigênio, que corresponde a um total de 4 átomos de oxigênio. Então, eu vou ter aqui 2 moléculas de O2. Ó. Então, cada bolinha dessa aqui representa um átomo de gás oxigênio. Esse 2 aqui, ele vai multiplicar esse índice aqui, ó. Então, a gente tem... Vamos fazer um esqueminha aqui para vocês entenderem. Se vocês quiserem anotar também, vai ficar mais fácil depois, ó. Então, vamos pensar aqui no gás carbônico. O que isso significa? Esse 2 aqui, a gente sabe que ele vai ser o índice, certo? Porque eu tenho 2 átomos de gás oxigênio. Quando não é representado aqui, quando não aparece nenhum número, aqui a gente vai imaginar que é o número 1. Se eu colocar um número, então aqui na frente, aqui é o coeficiente, se eu colocar o número 2 aqui, eu estou multiplicando todo esse conjunto, então eu estou multiplicando essa molécula. Eu vou ter, então, agora, 2 moléculas de gás carbônico. Então, quantos átomos de gás carbônico, de carbono eu vou ter? 2 vezes 1, 2. Então, carbono vai ser igual a 2. E o oxigênio? Então, eu vou multiplicar o índice, já que ele está multiplicando toda a molécula, vou multiplicar o índice pelo coeficiente também, certo? Então, 2 vezes 2, 4 átomos de gás oxigênio. Beleza? Deu para entender, então, o que é um coeficiente estequiométrico? É simplesmente esse número aqui, esse número na frente da molécula que está multiplicando todos os átomos. A gente vai precisar desse conceito para poder entender como é que a gente vai fazer um esqueminha para balancear essas equações. Vai ser sempre assim, professor? Sim, sempre que a gente colocar o número na frente da molécula, a gente está multiplicando toda a molécula, duplicando ou triplicando, né, a quantidade de átomos todas da molécula, beleza? Olha como é que o livro traz aqui, ó. Então, ele colocou 2O2. Então, eu tenho agora 4 átomos de gás oxigênio, 2 moléculas de gás oxigênio. A água, por exemplo, ó, ele coloca assim, 2H2O, certo? Então, esse 2 aqui está multiplicando
o hidrogênio. 2 vezes 2, 4. O hidrogênio é o branquinho, então tem 4 moléculas, 4 átomos de gás hidrogênio, certo? 2 vezes 1, que é aqui, né? Como a gente não tem o número 1, a gente não representa, não coloca o 1. 2 vezes 1, 2. Então tá aqui, ó, os 2 átomos de oxigênio. Ou seja, o coeficiente estequiométrico está multiplicando a quantidade de moléculas e duplicando, então, a quantidade de átomos também. Tudo certo, por enquanto? Sim? Sim. Beleza, então vamos continuar aqui. Observe a equação química que representa a decomposição térmica do carbonato de cálcio. O que é decomposição térmica? É por exemplo, pela combustão. Então, a fórmula do carbonato de cálcio, a gente vai ter aqui, ó, CaCO3, gerando óxido de cálcio, que é o CaO, e o dióxido de carbono, que é a mesma coisa do gás carbônico, CO2. Então, a gente vai ter, sempre que acontece uma reação química, ele está representando aqui, né, pelas bolinhas, mas a gente tem aqui a representação como é que é na linguagem química mesmo, de uma reação, né? A gente representa uma reação química dessa maneira aqui. Aqui é para a gente poder entender o que está acontecendo. Como a gente precisa manter a quantidade de átomos, né, de um lado e do outro, ou seja, antes da reação química e depois, antes da seta e depois, que é o estado inicial, o estado final, a gente já viu tudo isso. Na aula passada, a gente só foi mais uma revisão, né, do que a gente já tinha estudado antes, para poder chegar aqui até esse ponto e entender como é que é realizada a representação de uma reação química. Então, a gente vai ter aqui, ó, a molécula de carbonato de cálcio, ela vai reagir, vai formar essas duas outras moléculas aqui, ó, de óxido de cálcio e dióxido de carbono. Então, a gente vê que essa bolinha aqui, ela se ligou a uma dessa, certo? Então, esse aqui, ó, é o cálcio, se ligou a uma molécula de gás oxigênio, formou, então, o óxido de cálcio. O que sobrou aqui foi essa molécula aqui, essa bolinha, que é o carbono, né, essa cinza, que se ligou com essas outras duas aqui, ó, e formou o dióxido de carbono. Então, sempre a gente vai ter essa conservação da quantidade de átomos que tem nos reagentes, ela precisa se conservar nos produtos, tá? Então, nem sempre essa equação ela pode estar balanceada. Nesse caso aqui, ó, note que a equação ela já está balanceada, uma vez que a quantidade de átomos de um elemento químico ela está conservada. Então, a gente vai aprender agora como é que a gente faz para balancear uma equação que não está balanceada, certo? Para a gente saber quantas moléculas de água tem que reagir, por exemplo, com gás oxigênio na fotossíntese para poder formar lá na frente uma molécula de glicose. Então, a gente entende a reação, sabe quais são as moléculas, mas a gente, às vezes, não vai saber a quantidade. A gente precisa fazer um balanceamento para poder achar essa quantidade de moléculas, certo? Lembrando aqui, ó, o coeficiente 1 é omitido nas equações químicas. Então, sempre que a gente tiver aqui, né, um átomo apenas na molécula, no caso aqui do CO2, só tem um, a gente não escreve, certo? Mas isso a gente já tinha discutido, né? Isso vocês já sabiam também, mesmo antes dessa aula. Então, aqui sobre a representação dos elementos também a gente já discutiu bastante lá na tabela periódica. Vamos aqui para as regras práticas para efetuar o balanceamento de uma equação. Então, olha só, eu vou explicar para vocês aqui o passo a passo, e aí a gente vai aqui direto para o meu exemplo, porque o livro ele traz uma reação muito pequena, vai ficar muito simplificado. Então, eu vou tentar fazer um exemplo aqui no Paint para a gente poder entender melhor esse processo, tá? Posso ler, André? Pode sim. Regras práticas para efetuar o balanceamento das equações químicas. Nem sempre a representação dos agregados envolvidos numa reação química aparece totalmente correta. Para corrigi-la, é preciso fazer ajustes de modo a igualar o número de átomos de cada um dos elementos químicos nos dois lados da equação. Esses ajustes consistem em colocar números inteiros diante das fórmulas dos reagentes e dos produtos, utilizando o método de tentativas,
que segue alguns passos fundamentais. Primeiro passo: escrever a equação química representando a fórmula dos reagentes e dos produtos. Segundo passo: registrar a quantidade de átomos de cada um dos elementos envolvidos no processo, nos sistemas inicial, que são os reagentes, e final, produtos. Terceiro passo: iniciar o acerto de coeficientes escolhendo um elemento por vez. Exemplo: equação não balanceada que representa a síntese da amônia a partir dos gases nitrogênio e hidrogênio. Aí pode continuar lendo ou não? Não, tá ótimo, tá aqui. A gente vai fazer o balanceamento de uma outra equação que eu separei aqui para vocês, tá? Então, olha só. Qual é o primeiro passo aqui que ele fala? Então, aqui, antes ele explica, né, que nem sempre as equações elas vão estar balanceadas, a gente sabe como é que uma reação química acontece, mas a gente não sabe quantas moléculas vai ter, né, de cada substância para poder reagir e formar aquela outra substância. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever essa equação química, tá? Então, eu já trouxe um exemplo aqui, ele tem essa aqui da reação do nitrogênio com a amônia, mas eu trouxe para vocês aqui nosso primeiro exemplo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi escrever aqui, essa é a minha equação química, certo? Então, eu tenho aqui H2S mais LiOH, certo? Aqui é seta, então vai reagir e formar Li2, Li2S mais H2O. Galera, olha só, aqui a gente vai ter uma regrinha que a gente segue, né? Chamada aqui, ó, de macho. Vocês vão lembrar dessa palavra para poder saber a ordem com que a gente vai balancear cada um dos elementos. Qual é essa ordem? É metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, sempre você vai identificar aqui na fórmula, né, na fórmula química da equação, quem é o metal. A gente vai começar pelo metal. Depois, ametais, depois o carbono, depois o hidrogênio e, por último, o oxigênio. E aí você vai precisar, então, de uma tabela periódica, certo? Para fazer isso. Então, o primeiro passo a gente já cumpriu, que foi fazer isso aqui, né? Escrever a equação química. O segundo passo, qual é? Registrar a quantidade de átomos de cada um dos elementos envolvidos no processo. Então, a gente vai fazer esse registro dos dois lados, tanto do lado inicial quanto do lado final. E aí a gente vai saber se essa equação está balanceada ou não, beleza? Como que a gente vai fazer isso? Ó? Então, vamos contar aqui, vocês vão me ajudar aí. Eu tenho aqui, vamos começar pelo hidrogênio, certo? Que é o primeiro aqui, ó. Então, pegando, a gente vai contar o lado inicial, certo? No lado inicial, a gente vai ter isso aqui, ó, que é a parte dos reagentes. Então, a gente vai contar a quantidade de átomos que tem em tudo antes da seta, beleza? Então, átomos de hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho antes da seta? E aí? 2. 2. Vamos lá, ó. Tem dois compostos, né? É o H2S e o LiOH. Então, 3. eu tenho que juntar todos, certo? Então, vão ser quantos? 3 átomos. Acertei, professor. 3 átomos, deixa eu só pegar aqui agora. Dá para ver ali que é um 3, né? Beleza. Agora, próximo. O próximo aqui é o enxofre. Quantos átomos de enxofre? 2. Por que 2? Ó, aqui, esse 2, ele está multiplicando apenas o hidrogênio. Lembre que embaixo é o índice, certo? Então, ele está multiplicando apenas o hidrogênio. Aqui, ó, no enxofre, a gente vai ter 1, né? Aqui, ó, LiOH, tem o S de enxofre? Não. Então, quantos átomos de enxofre a gente vai ter? 1 átomo de enxofre, desse lado, beleza? Próximo, lítio. O lítio, ele está aqui, somente, nessa parte. Vai ter um, professor. Exatamente, 1 aqui de enxofre. Enxofre não, de lítio também, né? Então, vamos colocar aqui 1.
É igual a matemática, tipo, se não tiver nada embaixo é um, mas se tiver um número é ele mesmo, tipo, é isso. Exatamente, isso aí. É igual na matemática. É o oxigênio agora. Um também. Também. Só aqui, ó, não tem nenhum índice, então é certo? Oxigênio, 1. Certo. Agora a gente vai para o outro lado, galera, que é esse lado aqui, ó. Então, aqui a gente vai ter os reagentes ou produtos? Reagente. Não, os reagentes são antes, eles vão, Produto. ó, os reagentes vão reagir para formar os produtos. No lado aqui dos produtos, a gente vai ter a mesma contagem. Vamos lá. Hidrogênio. Quantos hidrogênio tem desse lado? 2. Só 2. Ó. Por quê? Porque aqui está o índice, certo? Multiplicando aqui o hidrogênio. Então, eu tenho 2. Enxofre. 1. 1. Lítio. 2. 2. Oxigênio. 1. Muito bem. Então, qual é a conclusão que a gente tira aqui? Nossa equação está balanceada. A quantidade de átomos que tem antes da seta está igual à quantidade que tem depois da seta? Não. Não. Então, hidrogênio a gente tem 3 antes e 2 depois. E a diferença tem também aqui no lítio, que a gente tem só 1 antes e 2 depois. Então, a gente precisa agora ir para o terceiro passo, que é começar a colocar os coeficientes estequiométricos para poder fazer o acerto dessa equação. Então, aqui, ó. Então, a gente vai começar a colocar o acerto dos coeficientes estequiométricos, né, para poder fazer a equação. Galera, a gente chama isso aqui, esse método, de método de tentativas, porque a gente vai tentar fazer esse balanceamento. Se não for, se a gente tentar de um lado e afetar os reagentes, a gente arruma de novo, tanto de um lado quanto do outro, para poder ficar balanceado, certo? Olha só, eu vou ter aqui, vamos começar então pelos metais. Então, quem é o metal aqui? Se a gente for constar lá na tabela periódica, o metal vai ser o lítio, certo? Tirando, então, o carbono, hidrogênio e oxigênio, a gente vai ter qual outro elemento aí nessa fórmula? A gente já viu que o lítio é metal. Aí a gente vai tirar da fórmula carbono, hidrogênio e oxigênio. Sobrou quem? Vamos lá, sobrou quem, galera? Enxofre. Sobrou o enxofre, certo? Então, o enxofre, ele vai ser um ametal. Se a gente olhar lá na tabela periódica, ele é um ametal. Então, a gente vai começar pelo lítio, depois o enxofre, depois o hidrogênio e, por último, o oxigênio, certo? Então, o lítio a gente vai ter aqui, ó. Quantos átomos tem aqui desse lado? Está desbalanceado, né? Então, a gente vai ter, de um lado tem só 1 e do outro tem 2. O que eu posso fazer para conseguir, desse lado aqui, 2 átomos de lítio, para poder igualar desse lado? Eu preciso igualar com isso aqui, certo? O que eu posso fazer? Eu vou colocar um coeficiente agora, coeficiente estequiométrico, na frente dessa molécula aqui. Então, eu vou colocar o número 2 aqui, e agora é só multiplicar, ó. 2 vezes 1, que é esse aqui, vai dar 2. Então, aqui eu já consegui igualar desse lado aqui também. Igualar com esse lado aqui também, certo? Então, ó, eu só vou multiplicar isso pelo 1, que vai estar aqui, beleza? Então, fazendo isso, eu vou multiplicar, galera, também. Lembrando que eu colocando esse 2 aqui, eu estou multiplicando toda a molécula, ó, LiOH, tá? Agora a gente vai para o próximo. Então, o lítio já está... como o lítio já está balanceado, a gente apaga aqui agora para colocar o número 2 para... Agora está igual. Próximo, ametal. Então, o ametal é o enxofre, né? O enxofre está balanceado? Sim ou não? Sim. Sim. Por quê? Porque de um lado tem 1 e do outro lado também tem 1. Então, não vamos mexer nele, está tudo certo. Próximo.
seguindo a regra aqui, ó, já foi o metal lá em cima, certo? Aqui, ó, já foi o metal, aí já foi também o ametal, o próximo é o carbono. Quantos átomos de carbono a gente vai ter? Nenhum. Então, nessa fórmula não tem carbono. Vamos para o próximo. Hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio a gente tem? 3 de um lado e 2 de outro. E agora a gente vai precisar, então... Ah, não, olha só. Antes a gente vê aqui, ó. A gente tem desse lado aqui 2 átomos de hidrogênio, certo? Mais um aqui. Só que esse 2 que a gente colocou, ele está multiplicando esse hidrogênio aqui, não está? Então, de 2 agora, desse lado, o hidrogênio foi para quanto? Melhor, aqui de 3, né? Tinha 3 desse lado, o hidrogênio foi para quanto agora? Nos reagentes. 2? Não, galera, vamos lá, prestem atenção. A gente já tinha 2 aqui, não é? Vou pegar o pincel de novo. Ó, a gente já tinha 2 aqui, mais um aqui, certo? 3. Eu não coloquei um 2 aqui, ele está multiplicando tanto o lítio, quanto o oxigênio, quanto o hidrogênio. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes 1, 2. Mais os 2 daqui, vai dar quanto? 4. Então, eu, balanceando o lítio, desbalanceei o hidrogênio. Agora, eu preciso colocar, lá do outro lado, eu tenho apenas 2 hidrogênios. Eu tenho que dar um jeito lá de balancear isso. Desse lado aqui, agora, eu preciso de 4 hidrogênios. Então, o que eu posso fazer agora para conseguir 4 hidrogênios aqui? Seguindo a mesma lógica, adicionando os coeficientes nas moléculas. O que eu posso fazer aqui para conseguir 2 nesse hidrogênio? Conseguir mais 2. Alguém já entendeu aí o que eu posso fazer aqui? Ó, eu vou ter que alterar essa molécula aqui, ó, certo? Porque o hidrogênio só está nela. Na outra molécula tem só lítio e enxofre. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar um coeficiente estequiométrico aqui na frente. Eu vou colocar um 2, certo? E aí eu vou multiplicar 2 vezes 2, 4, né? Então, eu balanceei também esse lado aqui, o hidrogênio. Então, eu vou colocar aqui 4. Está balanceado, certo? Olha só, então o hidrogênio agora está balanceado, 4, 4. O oxigênio, a gente vai ter, antes aqui ele estava com 1, né? A gente colocou o 2 aqui na frente, então ele multiplicou também aqui o 2. Então agora eu tenho, ao invés de 1, 2 átomos de oxigênio desse lado, certo? Então, vamos colocar aqui um 2. Desse lado aqui agora dos reagentes, ó, eu vou multiplicar esse 2 por 1 e também vou ter 2. Então, balanceando o hidrogênio, eu acabei balanceando também o oxigênio. Galera, então agora a minha equação está balanceada. Eu adicionei um coeficiente estequiométrico aqui nessa molécula e outro aqui na molécula de água, e aí eu consigo agora balancear a equação. Tem 4 átomos de um lado, 4 do outro de hidrogênio, 1 de enxofre, 1, 2 de lítio, 2 de lítio, 2 de oxigênio, 2 de oxigênio. Sempre a gente vai seguir essa regrinha aqui, né, de metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio, para fazer o balanceamento. Professor, mas como é que eu vou saber quem é metal e quem é ametal? Lembra da tabela periódica? A gente precisa apenas saber ler a tabela periódica, não precisa decorar. Então, a tabela é um recurso. Você vai utilizar a tabela para poder consultar isso aqui, certo? Então, eu tenho aqui uma outra equação. A gente vai, primeiro passo, qual é o primeiro passo? A gente identificou aqui, esses são os reagentes, tem 2 moléculas aqui, mais 2 aqui, são os produtos, beleza? Então, vamos tentar fazer um pouco mais rápido aqui, deixa eu colocar. Olha só, se a gente considerar a tabela periódica, o metal aqui vai ser, que é o potássio, certo? Quantos átomos a gente vai ter aqui na frente? Quantos átomos a gente vai ter de potássio aqui nos reagentes? Então, tirando hidrogênio e oxigênio, sobrou o bromo e o fósforo. Consultando a tabela periódica, a gente vai ver que eles são ametais, beleza? Então, a gente vai colocar aqui a quantidade dos outros elementos. O bromo, eu tenho quantos desse lado? 1. Isso, apenas um. Depois, próximo, o fósforo. 1. Fósforo tem também só 1. Depois,
Vai ser o oxigênio ou o hidrogênio? Pela nossa regrinha. Hidrogênio? Hidrogênio, isso mesmo. Então, o hidrogênio tem quantos? 3. 3, muito bem. E, por fim, o oxigênio. Foram todos? O oxigênio tem quantos? 4. 4, isso mesmo. Então, ó, desse lado da reação, eu vou ter isso aqui. Do outro lado, agora, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Nossa equação está balanceada? Não. Não, ela não está balanceada. Então, como é que a gente pode fazer para balancear essa equação? A gente vai começar, então, pelo K, não é isso? Então, eu vou ter aqui. Desse lado eu tenho 1, desse lado eu tenho 3. Aqui, ó. Né? Como é que eu vou fazer agora para conseguir 3 moléculas aqui, 3 moléculas não, 3 átomos de potássio para poder equiparar com esse lado aqui? O que eu tenho que fazer? Qual é o próximo passo? É o nosso terceiro passo. O primeiro passo foi escrever essa equação, certo? Depois, o segundo passo, contar o número de átomos dos dois lados. E agora o terceiro passo, que eu falei para vocês, é o de Precisa colocar o coeficiente 2? colocar os coeficientes. Lembrando, galera, o coeficiente ele não precisa ser só 2, tá? É qualquer número que vá ajustar a nossa equação, que vai balancear a nossa equação. Então, se eu tenho de um lado aqui 3, e desse lado aqui, ó, eu só vou ter o K nessa molécula aqui. Então, é ela que eu vou ter que ajustar. Eu já sei que é ela que eu vou ter que ajustar, certo? Qual é o coeficiente que eu vou ter que colocar aqui na frente? 2? 3? Exatamente, é o 3. Ó. Vamos lá. Se eu colocasse, por exemplo, 2, e eu multiplicasse 2 vezes 1, eu ia ter 2. Aqui, ia continuar desbalanceado, certo? Ah, Então, entendi. eu tenho que colocar um 3. Ó. Vai ficar aqui um 3 multiplicando o K. Então, agora ele já está balanceado. Só que lembrando, ele está multiplicando tanto o K, quanto está multiplicando também o Br, que é o bromo, tá? Porque ele está aqui, esse 3, ele multiplica toda a molécula. Agora vamos para o próximo. O próximo é a metal. Então, antes aqui, ó, vamos colocar aqui o 3 na frente, né? Então, aqui já está balanceado, a gente acertou aqui o K, 3, certo? Agora, desse lado aqui, como a gente colocou o coeficiente, a gente alterou aqui também. Então, aqui foi para quanto? 3. Foi para 3 também. O que aconteceu? Desbalanceou aqui, né? Ó, o bromo, certo? Então, onde é que eu vou conseguir um bromo aqui nos reagentes? Apenas aqui nessa molécula. O que eu tenho que fazer agora para balancear o bromo? Colocar o coeficiente 3? Muito bem, colocar o coeficiente de 3 aqui. Agora eu estou multiplicando 3 vezes 1, que é 1 daqui, ó, do índice, 3 vezes 1, eu vou conseguir um 3 aqui também no bromo, certo? Agora está balanceado. Próximo, fósforo. Fósforo tem 1, precisa mexer? Não, né? Então, o fósforo está balanceado. Um de um lado, um do outro. Agora, o próximo é o hidrogênio. Eu tenho 3 hidrogênios aqui. Arrumou? Vamos lá. Ó. Aqui desse lado, eu tenho 3 hidrogênios, tá certo. Beleza? Agora, aqui eu vou multiplicar também, ó, 3 vezes o 1 daqui do hidrogênio. Então, automaticamente, quando eu fiz aquela alteração lá no bromo, eu já balanceei aqui também o hidrogênio. Então, o hidrogênio agora está ok. Ele foi para 3 também. Então, eu tenho 3 de um lado e 3 do outro. O hidrogênio também está balanceado. O oxigênio já estava balanceado, 4, 4. Então, assim eu consigo balancear a minha equação. Beleza? É isso. Eu acho que com esse exemplo aí a gente já conseguiu, né, compreender melhor. Vocês vão fazer essa atividade aqui para finalizar. Então, vocês vão fazer essa atividade aqui. Já pode sair da sala, professor? Pode sim, pode ir. Falta só 3 minutos, pode ir. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, até sexta.